em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Pedi aqui um pouquinho de água, que eu estou um pouco esbaforida hoje, né? Então, um pouquinho de água aí para ajudar a serva do Senhor, em nome de Jesus. Enquanto você acha o texto, fica lá em Marcos 16, 15 e 16. Marcos fica depois do livro de Mateus. E antes, o livro de Lucas, no Novo Testamento. Obrigada. Marcos, capítulo 16, 15 e 16. Amém? Amém. Todos acharam? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o batismo, que é uma doutrina fundamental e que muitas vezes nos altares é negligenciada. Para quem já me conhece aqui, todo mundo já me conhece, eu já faço parte do Reino de Deus há 30 anos. E eu sempre vi a ausência no altar de falar sobre o batismo, porque infelizmente é uma doutrina que as pessoas acham comum ou menos importante, né? Porque muitas pessoas dão muitas desculpas para o batismo, mas o batismo ele é um pontapé inicial para uma nova vida com Cristo. Não tem como eu querer e desejar ter uma vida com Cristo, crer em Cristo, e eu não desejar o batismo, né? Então, como eu disse, o batismo ele é um pontapé inicial para uma vida nova em Cristo, para uma vida de novidade em Cristo. O batismo também é uma ordenança deixada por Jesus. Nós acabamos de ler as palavras que Jesus disse. E disse-lhes, está dizendo para os seus discípulos: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Creio que aqui, pelo que eu estou vendo, todos nós somos salvos em Cristo Jesus, somos batizados. Só que eu e você precisamos entender essa doutrina com propriedade para que nós possamos anunciá-lo para aquele que só acredita. Porque eu preciso dizer para você que acreditar é diferente de crer. Muita gente acredita que existe um Deus no céu. Muita gente acredita que é filho de Deus. Muita gente acredita em tantas coisas, mas não crê em Jesus Cristo. Há uma grande diferença. E às vezes a gente vê aquela pessoa se perdendo, estando perdida, e nós sequer não temos autoridade ou entendimento para anunciar a ele que ele está debaixo de uma condenação. Porque Jesus aqui é enfático. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essas doutrinas fundamentais que estamos estudando é a oportunidade que Deus está me dando e está te dando de ser preparado na palavra para ir e pregar o evangelho a toda criatura. É isso que eu e você precisamos entender. Eu sei que todos nós aqui estamos podres de cansados, com sono, mas eu e você também precisamos entender que a palavra de Deus ela é maior do que qualquer sono, do que qualquer cansaço. E eu e você precisamos estar preparados através de cada estudo para ir por todo mundo, mesmo que esse mundo seja Achatuba, mesmo que o seu mundo seja dentro da sua casa, mesmo que o seu mundo seja na sua vizinhança, mesmo que o seu mundo seja no seu trabalho. Mas existe um mundo, um sistema mundial que você precisa ir pregar o evangelho à criatura, porque é uma ordem de Jesus. E quando não cumprimos ordens, nós nos tornamos desobedientes ou até mesmo rebeldes a uma ordem. E redobre sua atenção em nome de Jesus. E aí ele vai dizer no verso 16: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então,
Então aqui, Jesus explicitamente está dizendo que eu preciso ir, pregar o evangelho a quem quer que seja e batizar. Quem crer e for batizado será? Mas quem não crê já está? Então eu e você precisamos entender quem está lá fora e acredita em Jesus, mas não dá o pontapé inicial, ele está debaixo de uma condenação, porque ele já tem entendimento que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador, aquele que livrou do inferno. Tem muita gente que tem ciência disso, mas não tem a atitude de dizer que quer batizar. E nós precisamos dizer que essa pessoa está debaixo de uma condenação. Eu e você precisamos crer no nome de Jesus, mas também precisamos ter atitude para ter um compromisso com Ele. Porque não adianta eu estar sentado na igreja e não ter um compromisso com o dono da igreja. Não adianta eu querer viver no céu, em que o céu, o dono do céu, é o Senhor Jesus, e eu não professar esse dono do céu. É incoerente. Então eu e você precisamos entender, a partir de hoje, sobre acerca do batismo, é que eu e você precisamos anunciá-lo e dizer às pessoas que eles estão, sim, debaixo de uma condenação. Jesus, em suas palavras, se nós formos ler o Sermão do Monte, todo o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus ofende demais a nossa carne, né? Jesus vai ofendendo ali, ó, sem precedentes. Olha, se você não adianta você ter só o ato, que não é, vai ser só isso que vai ser consumado adultério. Se você olhar para mulher do seu irmão e desejá-la, ele vai falar, você já é um adúltero. Aí ele vai falar, não matarás. Mas se você não precisa matar ninguém, mas se você odiar o seu irmão no seu coração, você já é um assassino. Só que eu e você queremos pegar palavras bonitas e até mesmo rasas para não estarmos em conflito com ninguém, porque a gente quer ser amigo de todo mundo, mas a gente não quer falar a verdade. E Jesus e a palavra de Deus é verdade. Ele vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aquele que anda na verdade, que anda de acordo com a palavra de Deus, vai ofender, não adianta. Toda palavra que sair da sua boca vai ofender de acordo com a palavra de Deus, ainda mais se a pessoa não ser, né, vive na carne. Tem pessoa que vive na carne, mas não quer se arrepender. E eu e você precisamos falar. Você até pode acreditar em Cristo, você pode até crer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, mas você precisa professar isso publicamente, através do batismo nas águas. Então, eu e você precisamos entender que o batismo, ele é essencial para uma vida de novidade. Ele representa, nós vamos ver mais para frente, como ele representa para a nossa vida no ato de imersão, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Eu coloquei aqui, anotei, que aquele que crê em Jesus e não se batiza é a mesma coisa que ele tem um relacionamento e não assume publicamente. Se você está num relacionamento e não assume ele publicamente, você, infelizmente, você não assumiu ninguém, certo? Mas quando você torna isso público, você está dizendo ao outro, comunicando a todos que estão ao seu redor, que você tem um compromisso com alguém. E quando você se batiza, você está dizendo ao outro que você tem um compromisso com Cristo firmado. Que agora Cristo é o Senhor da sua vida. E agora Ele é o dono do seu coração, dos seus sentimentos, da sua vida. Então aquela pessoa que sempre dá aquela desculpa, olha, muito cedo para batizar. Batismo é uma coisa muito séria. Aí eu sempre digo para as meninas aqui na dança, elas falam assim, mas Kézia, é muito difícil. Eu falo, difícil é ir para o inferno. Quando as pessoas falarem, é uma decisão muito complicada, né? É muito séria essa decisão. Eu e você precisamos dizer a ela que difícil é ir para o inferno sem Cristo, em que esse ser humano vai estar debaixo da ira de Deus e ninguém vai poder ir para ele, né? Porque na mão do diabo, né, a gente costuma dizer, né? Na mão do diabo Deus te tira, mas na mão de Deus, infelizmente, não tem para onde você correr, né? Nós, os crentes, ainda mais os pentecostais, gostam muito de dizer aquele texto de Isaías 43:13.
Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas, operando eu? Se ele te jogar lá no inferno, ele operou e ninguém pode impedir. Então eu e você precisamos entender que, em nome de Jesus, anuncie ao outro que ele está debaixo de uma condenação e que ele precisa o quanto antes se arrepender dos seus pecados e ter uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Vamos ser crentes de verdade, não crentes fajutos, crentes de fachada, que nós vemos o nosso irmão, a pessoa ali indo em passos largos para o inferno e a gente não tem a sensibilidade e o amor de dizer a ele: olha, fulano, se você não andar de acordo com a palavra de Deus, você vai padecer no fogo do inferno eternamente. Então, vamos ser crentes de verdade. E agora a gente vai falar um pouco sobre o significado da palavra batismo, para que a gente entenda esse simbolismo, esse ritual dos crentes, né? Da seita dos nazarenos, como diz, quando acusavam o apóstolo Paulo de falar das boas novas de Cristo, né? Nós somos da seita dos nazarenos, em nome de Jesus. Não fique escandalizado não, irmão. Vamos lá. A palavra batismo no original significa mergulho, imergir ou imersão. Esse negócio de batismo sem imersão, sem imergir, é contra o ensino bíblico. Porque batismo significa imersão, mergulhar. Eu trouxe duas referências para a gente fazer um paralelo, eu quero que você abra comigo. Lá no Antigo Testamento, 2 Reis. 2 Reis fica depois do livro de 1 Reis, no Antigo Testamento. Lá no capítulo 5. Ajude seu irmão que está do seu lado. Não seja egoísta. 2 Reis 5. Versículo 14. Que diz: então desceu do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aqui está falando sobre Naamã. Quem aqui já ouviu sobre a história de Naamã? Que ele ficou leproso, e aí ele precisou mergulhar 7 vezes no rio, e na 7ª vez que ele mergulhou, quando ele levantou, ele ficou purificado, né? Curado da sua lepra. Agora, depois eu vou explicar, calma. Romanos, eu estou vendo que vocês estão muito apressados. Romanos 6, versículos 4 e 5. Romanos 6, lá no Novo Testamento, depois do livro de Atos. Romanos 6, 4 e 5. Amém? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Então nós lemos aqui duas referências que tem tudo a ver com o simbolismo do batismo. Porque a água, ela simboliza purificação. Como nós lemos lá em Naamã, quando ele mergulhou, ele voltou limpo, são, né, de toda a sua enfermidade. E nós lemos aqui em Romanos, que Paulo escreveu, que nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Eu passei 4 anos ali na Chatuba, ou continuamos na Chatuba, né? Mas aí, lá na Chatuba, né, quando a gente era, né, do odre velho,
falando sobre o batismo, né? Todo o curso de batismo era a mesma coisa, repetidamente, mas como a palavra de Deus se renova todas as vezes, é extraordinário como o Senhor nos dá a chance de todos os dias entendermos a sua obra. E o batismo, ele simboliza isso. A água, como nós já aprendemos, ela tem um simbolismo de purificar. Porque a água, se eu e você chegamos sujos em casa, um dia de trabalho cansativo, o que a gente vai fazer? Vai tomar um banho. Porque a água, não tem como tomar banho sem água. Não tem como, gente. Não tem. Pelo amor de Deus. Vocês igual as crianças lá de casa que mandam eles tomar banho, eles saem seco. Não tem como ficar limpo sem água. Então, a água simboliza essa purificação. E o batismo, quando você entra na piscina, no batistério, no rio, ou em algum lugar, não sei, onde você se batizou. Você entra ali, significa que você está morto em seus pecados. Quando você é mergulhado, né, que você mergulha, que o pastor, né? Pastor é guerreiro mesmo, né? Porque tem os irmãos, né? Que o pastor tem que botar uma força maior para mergulhar e trazer, pior é o trazer de volta. E aí, quando você está aqui, você está morto em seus pecados. Quando você mergulha, você está sendo sepultado. E quando você surge, você está sendo uma nova criatura. O batismo tem esse simbolismo. Por isso que precisa ser por imersão, por mergulho, porque precisa anunciar ao outro que você agora é novo, que você é nova criatura, que você não vive mais para o pecado, mas que você agora é regenerado pelo poder do Espírito, que você tomou uma decisão de seguir a Cristo, que você agora é noiva de Cristo, e que um dia nós vamos nos casar com Ele e sentaremos com Ele para ceiar em suas bodas. Não tem como você casar com alguém e a pessoa, tem gente que namora há 15 anos, né? E o rapaz não pede a moça em casamento de jeito nenhum. Tem namoro que até termina, né? Porque não sai nada dali. Mas com Cristo nós precisamos anunciar a outro que nós temos uma aliança de noivado no dedo. Que estamos esperando ansiosamente para o noivo. E que estamos nos preparando para esse grande dia. Eu e você precisamos, já fizemos e precisamos anunciar ao outro esse simbolismo de sepultamento e agora de ressurreição, de ressurgimento. Jesus, ele tinha pecado? Não, mas ele morreu, não morreu? Ele tinha um corpo, assim como o nosso, de carne. Provavelmente Jesus sentia dor de cabeça. Provavelmente Jesus sentia dor no pé. Provavelmente Jesus ficava cansado. Jesus sentia sono, né? Mas quando ele ressurge ao terceiro dia, ressurreto, ele tem um corpo glorificado. Um corpo que não tem mais defeito, que nós teremos um semelhante a ele quando ele voltar para nos buscar. Mas enquanto estamos aqui, já fomos sepultados. Glória a Deus por isso. Nós já ressurgimos. E agora estamos andando em regeneração, em novidade de vida para encontrar com ele. Meu Deus, pior que não tem nem como desligar o ventilador. É melhor. Então, como eu estava dizendo, eu preciso anunciar ao outro que agora eu vivo para Cristo. Porque tem gente que tem uma vida e um comportamento que não anuncia ao outro que ele nasceu de novo. Que ele tem uma nova vida com Cristo. Que ele foi batizado. Porque o batismo, ele está atrelado, crer, batizou, Senhor. É um atrelado ao outro. O crente precisa fazer essas três coisas, senão ele não é crente. Ele precisa crer, batizar, ceiar e ter uma vida de santificação com o Senhor. Então, o batismo simboliza isso, um mergulho de que tu era velho, agora tu é novo. Todos nós agora somos novos em Cristo Jesus. Olha que oportunidade que Deus me deu e te deu de ter uma vida de novidade.
Porque tem muitos lugares aí que pregam uma vida de novidade mentirosa, que é a vida de novidade de prosperidade, né? Ah, anda em novidade de vida, traz aqui o teu dízimo de R$1.000, a sua oferta no altar, né? Que a gente estava conversando ontem, né? Que o altar te devolve. Te devolve nada não, hein? Presta atenção. Quando Caim e Abel levou do fruto do campo, o Senhor devolveu alguma coisa para eles? O Senhor ainda repreendeu Caim, que ele entregou mal. E aí tem gente que fica pregando uma novidade de vida aí mentirosa. Eu costumo dizer, brincar que é a doutrina de demônio. Né? Que, mas agora você está em Cristo, agora você vai ser plenamente feliz. Mas o pastor Luiz muitas vezes já disse isso pra gente, que o Senhor não te chamou para ser feliz. O Senhor te chamou para você pregar as boas novas do Evangelho dele. Não foi para você ser feliz. Não foi para você andar no arco-íris. Não foi para você achar na ilusão que você dá o seu dízimo e Deus tem que te devolver 3 vezes mais. Que você tem que ter a melhor casa do ano, o melhor carro do ano, o melhor relacionamento do ano. Não é isso. Viver em novidade de vida é você olhar para trás e dizer: nossa, eu era uma peste. Como eu estou melhorando em Cristo Jesus. Como eu estou sendo aperfeiçoado. Quando você olha para trás e diz: nossa, como eu era mentiroso. Nossa, agora quando eu falo uma mentira, como eu fico mal. Isso é andar em novidade de vida. Isso é ter uma vida transformada por Cristo. É quando você olha para trás e você fazia coisas erradas, você fez: nossa, como esse Cristo foi bom comigo. Que eu não prestava, mas agora ele me deu a oportunidade de ser melhor. Que eu não servia para nada, mas agora ele me deu a oportunidade de ser parecido com ele. Como nós aprendemos no EBD. A oportunidade de ser manso e humilde de coração como ele. Porque eu e você precisamos entender que não há bondade nenhuma em nós. A bondade que é em nós é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É a única coisa boa que existe em mim e você. Para com esse pensamento de achar que tu é bom. Tu não é bom. Bom é o Espírito Santo de Deus que habita em você e te faz ficar bom. Entenda isso. E aí eu separei umas perguntas aqui para que a gente possa entender mais ou menos sobre o batismo. E a primeira é: o que me torna um candidato para o batismo? Como eu disse no início, você precisa crer. Primeiro ponto para você ser um candidato para o batismo. Primeiro ponto para você comunicar ao outro lá fora. Você precisa crer que Jesus Cristo é o seu Senhor, mas também não basta só isso. Porque tem muita gente que crê, não disse? Tem muita gente que crê, mas não decide. Você precisa crer, mas também a pessoa precisa estar disposta a se arrepender. Porque o arrependimento, quando gerado em nós, traz uma mudança de vida. Então, quando eu olho para esse Cristo, eu olho para a cruz, a obra redentora, eu creio nele, aí eu me arrependo dos meus pecados. Tanto que João Batista é enfático quando ele prega lá no deserto. Vamos abrir lá em Mateus 3 para ver o que ele está dizendo. Ele que iniciou essa obra, esse ritual do batismo. Do 7 ao 9, que diz, Mateus 3, do 7 ao 9. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então, João Batista está dizendo isso para os judeus, para os fariseus e os saduceus. Porque, como eu disse, João Batista, que é João o Batista, não é que ele tem o mesmo sobrenome que o meu. Não é que eu sou parente do João Batista.
É porque João batizava. Então chamavam ele de João o Batista, porque ele batizava. Então esse batismo aqui é para o arrependimento. Lembra que ele pregava, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não pregava, Deus tem uma grande obra na tua vida, né? Que evangelho miserável que os crentes estão pregando hoje em dia, que ele vê as pessoas na rua e diga, Jesus te ama. E ele tem uma grande obra na tua vida. Todo mundo sabe disso. Até quem não conhece Jesus sabe. Mas a pregação de João era uma só e era suficiente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... Por que a gente não faz? Por que a gente não fala? Porque a gente não quer levar um tapinha na nossa orelha. Porque dependendo de quem seja, não vai gostar de ouvir para se arrepender. Mas o primeiro ponto é arrependimento. Tanto que os judeus, quando João começa a pregar sobre o batismo, ele vai achar que o batismo era só para os pagãos, né? Só para aqueles que estavam chegando. Então, o batismo era realizado para aqueles que fossem batizados, pudessem fazer parte da religião judaica. Mas aqui João é enfático em dizer, não é só para os pagãos que não creem. É para vocês também, fariseus e saduceus. Não acha que a linhagem de... Só porque vocês são filhos de Abraão, que vocês não estão debaixo da ira de Deus, não. Não vão achando que o teu pai e a tua mãe é crente, que você está achando que tu é salvo. Porque tem muito pai e tem muita mãe que negligencia essa obra do batismo para o filho, porque acha que por ela ser crente, o filho também é salvo. Só que ele não é. Teve até uma vez que eu preguei, uma menina aceitou Jesus, e aí ela estava convicta dessa obra, ela desejava o batismo, mas por conta da pressão da sua mãe, ela desistiu do batismo. Porque a mãe dizia para ela que era muito cedo para se batizar. E aí muitos pais impedem dos seus filhos nascerem de novo, ter uma vida de regeneração em Cristo, porque acha que é cedo demais. Porque a gente sabe quando a pessoa está convicta e quando a pessoa não está convicta. A gente sabe muito bem. Só que a gente tem essa mania de privar quem está do nosso lado das coisas do céu. A gente impulsiona todo mundo para fazer tudo nessa vida. Mas para as coisas do céu, a gente acha que tudo é muito cedo. Né? Os filhos, os sobrinhos, não sei quem for, quem está do seu lado, influência, para fazer qualquer coisa aí no mundo, para ir para um balé, para tocar um instrumento, para fazer qualquer coisa, ele está apto. Mas para as coisas do céu, eles nunca estão. Porque nós nunca incentivamos eles a se arrependerem dos seus pecados e desejarem a essa obra, que é do batismo. Então, eu e você precisamos entender. Quando João diz para os saduceus e fariseus, ele está dizendo, olha, não se enganem. Não acha que vocês são judeus, que vocês, né, estão garantidos. Ele vai falar, dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não se apega à religião, não. Deixa de ser bobo. Né? Ele vai estar dizendo, olha, eu batizo vocês com água para o arrependimento. Mas vai vir um que vai batizar vocês no Espírito Santo e com... Não é o fogo do Espírito, o Espírito que desce como fogo. É o fogo do inferno mesmo. Ele está dizendo, vocês não querem se batizar para o arrependimento, mas vai vir um que se vocês não se arrependerem, ele vai batizar vocês de qualquer forma, mas com o fogo do inferno. Então, eu preciso entender de uma vez por todas que para ser candidato do batismo, eu preciso crer e me arrepender. Como João prega e como Jesus também diz em João 3,7, que eu amo essa passagem, eu até apelidei a minha mãe de Nicodemos. Né? Eu falei, vem aqui, Nicodemos, vamos conversar. Teve um dia que ela perguntou para mim, quem é Nicodemos? Eu falei, meu Deus, a minha missão é muito difícil nessa terra. Mas ele vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Talvez você até se batizou.
mas você precisa se arrepender. Não adianta se batizar e ter também uma roupagem. Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã: necessário vos é nascer de novo. E para que eu possa entender que eu preciso nascer de novo, eu preciso entender que eu sou pecador. E de forma pública eu vou dizer: olha, eu sou pecador e eu necessito de um Salvador. O batismo é como se eu e você estivéssemos anunciando: eu sou pecador. E por eu ser pecador, eu preciso de um Salvador. Eu preciso ser novo. Eu preciso nascer de novo. Então, como nós lemos aqui, o que me torna um candidato para o batismo é crer e me arrepender no Cristo da cruz. Outra pergunta que eu coloquei aqui: eu preciso de um tempo de experiência para me batizar? Né? Tem gente que tem essa ilusão, né? Você prega a palavra, a pessoa aceita Jesus, e aí você vai dizer: você quer se batizar? Aí você dá uma aula de batismo, porque é necessário para que a pessoa entenda sobre o batismo, e aí você pergunta: você quer se batizar? Aí a pessoa diz: olha, é muito cedo, vamos esperar mais um pouquinho. Tem dia que eu fico desesperada. Eu falo assim: meu Deus, né? Jesus talvez demore um pouco para voltar, mas ele pode voltar para mim e para você a qualquer momento. E se eu não decido por ele, eu decido por outra parte. Aí a pessoa: não, pastor, é muito cedo para tomar essa decisão. E tem lugares, igrejas que, claro que você não pode forçar, mas aí a pessoa fala: tá muito cedo. Aí a pessoa simplesmente olha aquilo ali e acha normal. Dá vontade de pegar a pessoa e balançar assim. Meu filho, você não sabe o risco que você está correndo, negligenciando o batismo. Então o batismo ele não precisa de um tempo de experiência. As pessoas que dão desculpas para não servirem ao Senhor por completo. Porque elas sabem que se elas se batizarem, elas vão precisar ter uma vida modificada. Mas elas sempre dão desculpa: não, é muito cedo, eu preciso estar mais experiente, eu preciso viver mais, eu preciso vir mais na igreja. Mas na realidade mesmo, elas só não querem assumir um compromisso com o Senhor. E você e eu precisamos dizer isso. Se alguém falar: é muito cedo, então você não quer nada com Cristo. É isso que eu e você precisamos dizer. Que aí, às vezes, você falando isso, vira a chavinha na cabeça da pessoa, ela entende: realmente, eu que sou miserável mesmo, eu tenho negligenciado a obra de Cristo. Mas eu vou te provar que você não precisa de experiência para se batizar, que é um texto muito conhecido e que eu amo muito esse texto, porque ele é revelador sobre o batismo, que está lá em Atos 8, versículos do 26 ao 37. Do 26 ao 37, livro de Atos, depois do livro de João. Que diz: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este:
Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de... O eunuco aqui, quantos anos de experiência que ele teve para se batizar? O Espírito comunicou a Filipe que tinha alguém que precisava ouvir sobre o Evangelho. Ele foi transportado para uma estrada deserta. E o eunuco está lendo o livro de Isaías. E nós sabemos que o livro de Isaías anuncia Jesus. E aí ele... O que Filipe vai indagar ao eunuco? Entendes tu que lês? Ele vai falar assim: não, como é que eu vou saber se ninguém me explica? Aí ele sobe e ele começa a explicar que aquela passagem que ele estava lendo era sobre Jesus. E o eunuco vai perguntar para Filipe, para o apóstolo Filipe. E aí vai falar: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede do que eu seja batizado? Quando tu quer, nada te impede. Quando você decide por Cristo, nem a tua carne, nem os teus pecados, nem as suas misérias te impedem de fazer o que tem que ser feito. Ele vai dizer... Provavelmente Filipe falou do que Jesus disse, que precisava ser batizado. Ele vai dizer: Filipe, conjecturando, meu amigo, meu apóstolo, o que me impede de eu ser batizado? Aqui há água. Chegamos num lugar que tem água. O que me impede de ser batizado? O que Filipe disse? É lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de... E foi batizado. Aí tem gente que fica assim: não, o João é muito novo para se batizar. Muito novinho, né, João? Não tem responsabilidade. Mas eu te digo, se o João não decidisse por Cristo e vivesse uma vida inconsequente, não é porque a mãe dele é cristã que ele iria para o céu junto com ela, não. Mesmo que você gostaria, né? Que ele fosse junto com você, mas ele ia arder no fogo do inferno. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu preciso entender que eu não preciso de muitos anos para me batizar, eu só preciso crer de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Senhor. E ele foi batizado na água, era apto ao batismo. Ele creu, nós vamos ter batismo aqui, né? Se Deus quiser, domingo que vem, né? Como eu sempre falo, estávamos sem eira nem beira, andando pelo deserto. A nuvem estava, né? Estávamos seguindo a nuvem. E o Senhor restaurou nossa sorte. E graças a Deus nós vamos poder realizar um batismo aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus, por uma pessoa que decidiu andar com Cristo. O pastor Luiz podia enrolar, né? Vamos ficar aqui e vamos enrolar para ver se ele quer mesmo, Cristo. Né? Vou fazer a prova de fogo. Ficar 3 meses para ver se ele quer. Não, eu não posso impedir ninguém de querer se batizar. E muitos pastores têm impedido muitas pessoas dessa obra do batismo. Não, você não pode não porque você ainda bebe. Você não pode não porque você ainda fuma. Você não pode não porque você ainda é um prostituto. Mas se a pessoa decidiu por Cristo, você pode ter certeza, se ela decidiu por Cristo, ela vai ter uma vida de novidade. Só que, por as pessoas serem religiosas demais, elas impedem o outro de se achegarem a Cristo.
Porque são religiosas, são chatas, são sepulcros caiados. Por fora são lindos, mas por dentro é só podridão. Porque impede, não, você não pode não, você é indigno de se batizar. Você tem que primeiro botar a saia lá no pé, o blusão até aqui, andar de burca na rua, e aí sim, não pode botar batom vermelho, não pode botar certos tipos de... Não pode botar trança, né, missionária Vanessa? Não pode botar trança, não pode nada. Quando você se consertar direitinho, você pode se batizar. E aí, o que eu faço? Eu estou negligenciando a ordem de Jesus. Pregou o evangelho? Creu? Batiza. Nós precisamos parar de sermos aqueles que impedem as pessoas de chegarem ao reino dos céus. Porque às vezes a gente somos muralhas mais fortes que a de Jericó. Tem muitas esposas que são muralhas para os seus maridos chegarem a Cristo. Sim, tem muitos esposos que são muralhas para as mulheres chegarem a Cristo. Tem muitas mães que são muralhas para os filhos chegarem a Cristo. E tem muitos filhos também, porque já crerem em Jesus primeiro, que impedem dos seus pais chegarem a Cristo. E eu e você precisamos entender em que posição eu estou no reino de Deus, de facilitador, daquele que entendeu a palavra ou aquele que impede as pessoas de alcançarem a graça de Deus, que um dia eu acesso todos os dias, todos nós acessamos todos os dias a graça e a misericórdia de Deus. Mas nós, por vezes, impedimos a pessoa de viver a plenitude da palavra de Deus, pelas nossas próprias misérias, pelos nossos próprios problemas. Não estou falando que eu e você precisamos viver uma vida devassa. Ah, porque a Kézia falou que agora eu posso botar trança, que agora eu posso botar unha de gel, que agora eu não preciso andar com a saia lá no pé, que eu vou viver uma vida imoral. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando eu e você decidimos por Cristo, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres ao ponto de que você entende e é sensível à voz de Deus e cumpre aquilo que Ele diz, na totalidade. Então não seja aquele que impede as pessoas de se chegarem no reino de Deus, mas seja aquele que aproxima elas da graça de Cristo. Outra pergunta que eu preciso fazer para vocês, e me fiz: o batismo salva? E aí, o que vocês acham? Claro que não. O batismo não salva. Vamos abrir lá, que a gente vai ver uma representação de que o batismo não salva, lá em Lucas 23. Leremos dos versículos 39 ao 43. Lucas 23, do 39 ao 43. Amém? Que diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão se batizou? Não. Então eu e você entendemos que o batismo não salva. Quem salva é Cristo, através da sua obra redentora na cruz.
Talvez se o ladrão tivesse a oportunidade de se batizar, creio eu firmemente que ele se batizaria. Mas aqui ele não tinha tempo, Jesus não tinha como descer da cruz, porque ele tinha que completar a obra, não podia descer na cruz, vem ladrão, vamos ali correndo, batiza, a gente te batiza e a gente volta correndo para a cruz para dar tempo de eu morrer. Não foi isso, gente. Não ia dar tempo, ele tinha que cumprir o plano. Mas o que ele vai dizer? Porque ele creu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, ele vai falar, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então eu entendo que o batismo não salva, mas o salvo, através do batismo, anuncia que é salvo. Então ele não salva, mas a obra do batismo vai denunciar o outro que você é salvo. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta em si mesmo. Eu sou crente. Acredito em Jesus. Mas eu não faço nada para dizer ao outro que eu amo esse Cristo e que eu sigo ele. Tem um montão de crente aí que só Jesus na causa. É o crente preguiçoso. Ele fala que é de Cristo, mas a atitude deles não diz nada que ele é de Cristo. Ele não faz nada. Ele quer só a bênção, mas ele não anuncia através de obras que ele pertence a esse Cristo. Esse ladrão aqui, ele disse, eu creio. Ele não merece, o outro, blasfemando contra Jesus, e ele disse, ainda repreende e fala, olha, esse homem não fez nada, a gente que merece estar morrendo aqui. E ele vai falar, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Então ele reconhece que Jesus é o Messias prometido. Jesus, estarás hoje comigo mesmo no paraíso. Quem faz parte de um povo, de uma linhagem e que pertence ao rei. Então nós precisamos dizer que nós temos o rei, somos um povo e temos uma linhagem. Que linhagem é essa? 1 Pedro 2,9. Lá no finalzinho da sua Bíblia, perto do livro de Apocalipse, 1 Pedro 2,9. Que diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você faz parte dessa linhagem. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O povo, esse povo aí, tanta gente terrível no mundo. Vai morrer logo esse ser de luz, Tem muita gente aí que morre e a pessoa ainda vai dizer, tanta gente cruel no mundo, vai morrer logo ele, a pessoa tão boa. Só que a pessoa não entende que ela está em trevas. A pessoa, para sair das trevas para ir para a sua maravilhosa luz, é através do poder de Cristo, da salvação. E aí sim ela se torna isso tudo aí que eu disse para vocês, que a gente acabou de ler. Mas tem muita gente aí no mundo que quer ser nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você precisa dizer, você não é nada disso não. Todos nós somos tudo adotado. Tu é adotado, Eu e você somos adotados, Jesus Cristo. Vocês não querem, vocês judeus? Então eu vou arrumar um povo aí que me quer. Então nós somos filhos de adoção. Somos todos adotados. Não somos os filhos que às vezes o pai que adota rejeita o adotado, Não. Ele nos trata iguais, como filhos, amados, queridos, e nos dá herança do povo que deveria anunciar os seus feitos. Mas para ser sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, precisa nascer de novo. Para ser povo adquirido, precisa decidir pelo batismo. Para ser filho, precisa anunciar através da obra do batismo. Tem gente que fala assim, hoje já cansei de falar isso, hoje eu vou dormir mais um pouquinho, porque sou filha de Deus, Todo mundo fala isso, ainda mais o ímpio, A gente vê muitas pessoas aí que não creem em Jesus e falam assim, eu mereço, eu sou filho de Deus.
Se eu estou perto e falo assim, você não é, você é criatura. Filho de Deus é só aquele que o reconhece como Deus. Tem muita gente batendo no peito, negligenciando o batismo, dizendo que é nação santa, que é a rainha, que é herdeira, que é isso, que é aquilo. Tem aqueles crentes, que é o crente que gosta do culto de libertação. Eu já vejo em vários status meus. Olha, que esse culto é uma bênção. Deus é maravilhoso. Cheguei lá, naquela consagração, o fogo desceu e Deus falou comigo. Aí eu por dentro, miserável. Miserável. É realmente quando o apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou. Que a pessoa fala, nossa, recebi do alto. A pessoa não tem compromisso nenhum com Deus a semana inteira. Aí chega na consagração de manhã e ela recebeu do alto. Eu falei, meu Deus, que tanto que ela recebe. E eu aqui sofrendo tanto. E o Senhor só me repreende. Eu falei, gente, como assim? Que recebedor é esse que as pessoas estão recebendo, mas não tem arrependimento? Teve uma pessoa que até perguntou no evangelho, eu não lembro se eu estava com a Cíntia no evangelismo ou com uma outra pessoa, com a Vânia, uma pessoa que passou no evangelismo que a gente estava fazendo na rua, e ela falou assim, que dia é o culto de libertação? Nós oramos por ela, e ela perguntou assim, que dia é o culto de libertação? Eu falei, na minha igreja é domingo, 8h30 da manhã. Aí ela, domingo? 8h30 da manhã? Eu falei, EBD, conhecereis a verdade? E a verdade nos libertará, culto de libertação. Aí ela olhou para mim com um olhar de decepção. Tipo assim, ela não vai orar por mim, não vai desenrolar o rolo, não vai dar o que eu quero, então é melhor ir embora. Porque a única forma de eu e você sermos libertos é através da palavra. Não tem como. Se você não ler a Bíblia, você não vai ser liberto. Se você não vai para EBD, você não vai ser liberto. Não tem como. Se você for liberto de outra forma, você está sendo liberto de outras coisas, mas não é dos seus próprios pecados, porque senão a Bíblia seria mentirosa. Então entenda de uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo não salva, mas ele mostra ao outro que você é salvo. E para a gente ir para o final, que nós vamos ainda cear, no batismo tem uma coisa muito interessante, que se a gente for observar e atentar para o texto bíblico, que as pessoas elas deram até um nome, um título, que é a fórmula batismal. Quando fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem aqui foi batizado e o pastor disse isso? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, todo mundo. Todo mundo. Não é uma fórmula mágica, uma poção mágica. Mas é através de um nome que tem toda a autoridade para isso. Não tem como o pastor batizar, eu me batizo no teu nome, no meu nome. E sai fora disso. O batismo, ele tem uma fórmula batismal, que é através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está descrito lá em Mateus 28:19. Vamos abrir lá em Mateus 28:19. Mateus 28:19, Jesus vai falar sobre isso. Portanto, ide, tá falando para você ir, tá? Não é para você ficar não. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho. Jesus deixa essa ordem. Para batizar tem que ir, tá? Não dá para ficar na igreja sentado só recebendo, não. Tem que receber para ir. E aí, eu até anotei, o nome, de acordo com a cultura hebraica, está relacionado com a autoridade concedida, como ocorre até hoje no dia a dia. Em nome, fala-nos do direito concedido por Jesus aos seus ministros para efetuarem o batismo de acordo com a ordenança divina. Então, aqueles que estão aqui hoje, que são ministros de Deus, eles têm essa autoridade deixada por Cristo
para exercerem o batismo, que é a fórmula batismal. A salvação que procede do Pai, que a planejou, do Filho, que a consumou, do Espírito Santo, que tanto efetuou a encarnação do Filho, como também aplica a salvação ao homem. Então, através da Trindade, que eu dei aquele estudo aqui, né, da Trindade, o mais difícil da minha vida é a fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A Trindade que operou para a minha e a sua salvação. Então, o batismo, ele é realizado na autoridade do nome de Jesus. O batismo precisa ser realizado na autoridade do nome de Jesus, porque só Jesus tem essa autoridade concedida por Deus. Igual o demônio, né? Põe a mão na cabeça da pessoa lá no Universal. Aí o demônio vai bater um papo com o pastor primeiro, né? Aí ele vai falar, sai em nome de Jesus. E o demônio continua lá se comportando. Irmãos, o nome de Jesus foi dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Se o demônio não saiu no nome de Jesus, belisca ele para ver se ele vai sentir uma dorzinha aí, que aí você vai saber que é carne, não é demônio. Porque tem muita gente que encena, né? A autoridade de Jesus está sobre as nossas vidas como ministros. Então, o nome de Jesus tem todo o poder para executar qualquer boa obra. A fórmula batismal representa para nós a autoridade de Cristo no batismo. Cristo está dando autoridade, por exemplo, ao pastor Luiz, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos batizados, não foi através de qualquer nome, foi no nome de Jesus, que tem toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, o batismo é uma obra divina, uma obra do céu, uma ordenança de Cristo, que todo crente precisa fazer, ser batizado. E eu e você não podemos impedir disso. O batismo não é algo opcional. E ele não deve ser negligenciado. Não é uma opção. Você pode batizar, mas se você não batizar, você pode ir para o céu. Não é. Não é assim. Você tem que batizar. Tem muitas pessoas que estão no leito de hospital, você prega a Cristo, aí no leito do hospital ele deseja se batizar. E os crentes com saúde, cheio de vida, você fala, você quer se batizar e ele não deseja essa obra. Muitas e muitas pessoas agora estão sendo batizadas com um copo de água na cabeça porque não podem descer as águas, por conta da sua condição física de saúde. E muitas pessoas cheias de saúde aí negligenciam a obra do batismo. Porque são tolas, são ignorantes, porque ainda não entenderam essa obra, que também é um ato de obediência a Cristo. Se eu não desejo o batismo, infelizmente eu estou sendo desobediente. Se eu não prego sobre o batismo, eu estou sendo desobediente. E o Senhor nos chamou não para sermos desobedientes, mas para sermos obedientes em todas as coisas. Então pregue, fale do amor dele, fale do batismo, cumpra a sua vontade, porque é isso que ele quer na minha e na sua vida, amém? Era para terminar os 40. 11h36. Agradeço a minha oportunidade. Tirei onda.